Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. No programa de hoje, eu recebo o historiador e teólogo Fábio Pi. Nós estamos conversando sobre religião e política. Fábio, a gente deixou a pergunta no final do primeiro bloco, né? Você falava sobre como que você compreende o que você está chamando de cristofascismo no Brasil. E a pergunta era, qual a relação, não é, dessa perspectiva de leitura, desse tipo de gestão, como você disse, né, da vida, dos corpos, etc., com os debates sobre necropolítica? Então, Flávio, eu acho que é uma relação absolutamente direta, né? Pensar na necropolítica como sendo uma política de aceite ou de indicação de morte, de aceite de morte de sujeitos. Nesse caso, no Brasil, quando eu vou falar de cristofascismo no Brasil, né, eu estou, dentro desse termo, eu estou condicionando, assim, estou esperando. E o que eu vejo é, por exemplo, no Brasil, tendo milhares de mortes. Assim, o aceite disso, tanto em termos oficiais para o Bolsonaro, quando ele vai usar, falar assim, olha, ou é emprego ou é caos social, né? Então ele já está indicando nessa discussão de que existem pessoas que estão em possibilidade, quer dizer, existem pessoas entregues à morte, né? Pelo Estado brasileiro, como figura do Estado brasileiro. Então, assim, eu acho que tem a necropolítica, mas também eu queria chamar a atenção, assim, que eu acho que é fundamental o trabalho do Mbembe, né? Mas também tem alguns elementos que eu acho que a Judith Butler escreve muito melhor hoje em dia. Assim, não, ambos são importantes, mas eu acho muito interessante quando ela vai falar assim, a economia é o grito eugênico dos governadores hoje. Então, o que eu acho que isso é fundamental se indicar. Existe um discurso de entrega de morte absoluto, é isso. Só não usa o termo, né? Só não pode se falar isso tão diretamente, mas está se admitindo, né? Mas mais do que isso, é um aceite também da morte de quem não é tão saudável. Então, é necropolítico? Sim, mas também é eugênico. O Estado brasileiro, de forma direta, ele está absolutamente indicando um vetor eugênico na sociedade. Assim. Então, assim, os mais saudáveis, os mais aptos, novamente, são aqueles que estão em possibilidade de continuar vivendo e de ser um símbolo da brasilidade, um símbolo do que pode sobreviver a isso tudo. Né? Nesse caso, de forma mais clara, imagem que nós vimos na internet esses dias, né? As figuras do Leblon, né? que saem da noite, que vão para os bares e que não estão de forma direta de forma direta, assim, submetidos à lógica da morte, né? Porque eles têm plano de saúde, têm condições de vida muito boas, né? Então, quem são os afetados de verdade? São as pessoas que trabalham, são as ditas, o que sobra da escravidão no Brasil, quer dizer, o que sobra da escravidão no Brasil é o quê? É tudo, é óbvio que sim, mas de forma direta são os serviços dos empregados domésticos, né? Das figuras que estão sendo pagas também para entregar. Então, aí vale a pena dizer assim, olha, há um intrínseco movimento de reorganização desses setores, né? Então, assim, o Estado ele é eugênico, nesse caso. Quando o Malafaia vai dizer, olha, é caos social ou é vida, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, me desculpem, vai morrer gente. Então, assim, isso que é interessante de se indicar. Pela linguagem cristã e evangélica, fundamentalista, apologética, se aceita. O que não é se aceitável normalmente dentro de um panorama evangélico e cristão, que é morte do sujeito. Né? Então, assim, que eu posso dizer que é necropolítico, mas também é eugênico. E racista também, não é, Fábio? Porque dentre esses mais pobres que você nomeou estão as pessoas negras, né? Sim, sim. Então, o Estado brasileiro está reafirmando a sua estrutura estruturante para o Bourdieu, né? A sua estrutura, a sua razão de viver, que é o quê? Praticar uma política de aceite dos brancos, de classe média, da dita paz social, contra, vamos dizer assim, 54%, 55%, 53% da população brasileira, que é negra, que é um panorama diferente dos Estados Unidos,
Estados Unidos a minoria, de fato, percentualmente é negra. Aqui não, aqui é a maioria. Então, assim, o Estado age contra a maioria da população, e esse é um quadro que é interessante ser afirmado. Esse é um quadro ainda de colônia, colonial, de absoluta luta de classe. Fábio, você citou uma série de lideranças no campo evangélico. Que relação há entre esse discurso religioso, discurso político e a questão econômica? É na linha do que a gente vem falando agora também, né? Quer dizer, que associação há também aí desses líderes religiosos Nossa, com esse neoliberalismo? olha só, eu acho essa pergunta maravilhosa. Porque os sujeitos que constroem e consolidam as chamadas grandes corporações evangélicas, eles são nada mais nada menos do que grandes empresários. Né? Grandes empresários. A mesma forma eu posso dizer, senhora, Canção Nova, que está com a cuia pedindo dinheiro para o bolsonarismo agora, para o governo Bolsonaro, como o Malafaia, como o Macedo, como o Valdomiro também estão, né? São absolutamente, assim, estou falando do setor evangélico especificamente, que essa relação é muito mais clara. Por exemplo, o Silas Malafaia é dono de 112, 116 empresas. Então, é um grande empresário. Macedo também tem 200 e poucas empresas. Então, quando eles estão falando assim, pandemia ou caos social, na verdade, eles estão o quê? Sustentando e se valendo da sua posição social, que é o quê? De grandes empresários. Então, vamos dizer assim, eu estou dizendo que Malafaia, Macedo, Valdomiro, Renê Terra Nova, deixa eu dizer um nome que não é tão comum na mídia, mas que é absolutamente importante ser dito, José Valandro Júnior, são grandes empresários, que é o pastor Batista, né, que muito se esquece, os protestantes tradicionais estão, assim, ratificam mais ainda, né, o vínculo com o bolsonarismo, né, a Convenção Batista Brasileira, ela está umbilicalmente também ligada ao Bolsonaro. Esses setores são empresariais. A lógica de governança, por exemplo, da Convenção Batista Brasileira, da Igreja Presbiteriana Brasileira também, é empresarial. Então, assim, o que eu posso dizer de forma direta é que esses empresários religiosos, e aí eu estou usando uma outra diferenciação, esses empresários religiosos estão preocupados absolutamente em manter os seus estabelecimentos comerciais, suas empresas, suas grandes indústrias. Por exemplo, o Malafaia é o quarto pastor mais rico do Brasil. Macedo é o primeiro pastor mais rico do Brasil. Então, assim, são grandes empresários preocupados com a lógica absoluta de infiéis. Sim, estão preocupados com os infiéis, mas estão também, e às vezes até muito mais, preocupados com sua caminhada, vamos dizer assim, empresarial, de manter as suas empresas. Então, esses sujeitos estão vinculados e absolutamente preocupados com a implementação do que vem se chamado, assim, autores da economia vêm chamando de atualmente de ser um ultra-neoliberalismo. A forma de construir e consolidar esse ultra-neoliberalismo é construindo posturas fascistas no âmbito da sociedade brasileira. Vamos dizer assim, de construção de um estado de sítio governamental. Então, o que nós temos na face do nosso Brasil agora, eu defendo com alguns autores junto a mim, Michel Levy, Ricardo Musi, é que nós temos uma face de um fascismo brasileiro que se organizou e se estruturou a partir da ditadura civil, empresarial, militar brasileira, 64. Então, Fábio, a gente tem ainda 2 minutos, mas eu não gostaria de conversar com você se a pandemia, ela de alguma maneira contribuiu para potencializar essa gestão apocalíptica, não é, que nós temos assistido aí no Brasil. Ora, Flávio, nós sempre fomos, no Brasil, na América Latina, nós sempre fomos laboratório colonial, empresarial da Europa. Agora, imagina se a gente já está numa gestão bolsonarista, que é de construção de ódio ante o diferente, construção de ódio às minorias sociais. Agora, imagina se, ainda além disso, nós temos também uma construção de um cerco biológico.
um ser, vamos dizer, para o Foucault, de uma biologização da vida, né? A biopolítica de forma mais direta. E aí eu acho assim, que o termo biopolítica é muito mais interessante que a necropolítica, né? Mas isso eu não consegui desenvolver ainda assim, de forma intensa. Mas assim, imagina, olha, nós já vimos uma caminhada de um estado de cerceamento social a partir de Bolsonaro, a partir de suas intrigas com as mídias, a partir de suas intrigas com os diferentes, com os comunistas, com os professores, com os humanistas, né? Já haviam uma série de rachaduras nisso. Agora, imagina diante de um processo em que, se há necessidade de construção de um Estado, vamos dizer, muito mais de bem-estar social, como a Europa, o próprio Estados Unidos vem fazendo certas permissões ali, e no Brasil temos um movimento tosco de cada vez mais construção do ultraneoliberalismo. Então, existe uma rota de distanciamento, de conflito estabelecido. A forma de construir, fazer institucionalmente conflito é uma lógica dentro da lógica fascista, que é o quê? De cada vez mais construir um governo forte e a deliberação sobre o que tem ao redor, governos, estados, prefeituras, ser enfraquecido. Então, é o que mais ou menos que nós temos hoje. Por exemplo, ele brigou com Dória, brigou com Witzel, vem brigando com vários setores, cada vez mais se isolando, mas, ao mesmo tempo, também se fazendo valer como figura unitária, totalizadora. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no Religar e pelas questões. Né? Vamos acompanhando aí as suas publicações, né? E refletindo junto com você. Obrigado. Eu agradeço, Flávio. Muito obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer o nosso trabalho, nossos cursos de mestrado, de doutorado, também cursos de especialização, através da nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. A gente fica por aqui, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.